Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Pronto, meus amigos, nós estamos vivendo um momento delicado do país, o país precisando da nossa ajuda. E como é que estão as igrejas? Esse ano nós tivemos talvez até um pouco, um avanço um pouco maior na pregação, aqui no Recife, por exemplo, com o arcebispo chamando o povo para a greve geral. Eu não me lembro se isso já aconteceu em outro evento o pessoal apoia de alguma forma, um pouco à distância, mas orar e comunicar para greve, o arcebispo avançou até um pouco mais do que Dom Helder. Não me lembro de Dom Helder ter feito assim. Mas é assim que nós estamos, é assim que nós vivemos. Padre, o senhor foi para a greve geral? Fui. Foi? O bispo convocou, tem que ir. Bom dia, Geraldo. Bom dia, deputado Eurico. Bom dia, pastor, deputado. Paulo Perazzo, advogado. E Paulo Perazzo, advogado. Mas antes eu queria, Geraldo, fazer assim uma memória do grande Belchior. Sim. Belchior, que fazia uma tomografia da alma humana com suas canções e que fez ontem sua partida, sua Páscoa. Um grande cantor brasileiro, da música popular brasileira e nordestino do Ceará. O que a igreja faz, no entendimento dela, a igreja, é sentir aquela fome, aquela sede das bem-aventuranças do Evangelho. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ou então, benditos, vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e sede, me deste de comer e me deste de beber. E mais ainda, a partir de um novo mandamento, o mandamento do amor. A Igreja Católica, quando se empenha na promoção da justiça e da paz, ela é movida nem por direita nem por esquerda, mas pelo Evangelho de Jesus. Como dizia o grande mestre Paulo Freire: quem me levava às palafitas do Recife, quem me levava aos canaviais de Pernambuco, não era Marx, era Jesus Cristo. A luta pela justiça, com muito diálogo. Uhum. O pastor Eurico também trabalhou pela paralisação? Olha, na realidade eu quero cumprimentar ao amigo Geraldo, cumprimentar a todos os nossos ouvintes, saudar o padre Fábio, doutor Perazzo, que para mim é uma honra conhecê-lo pessoalmente. Olha, Geraldo, há uma divergência de interpretações de forma de agir. Na verdade, a colocação feita pelo padre, ela é oriunda de um comando que a própria CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, eles tomaram a decisão, e uma decisão que ela é verticalizada, todos seguem. Já no meio evangélico, nós não temos hoje, poderíamos dizer, um órgão tal qual tem a CNBB. Cada igreja ou denominação tem as suas chamadas convenções e elas deliberam em vários assuntos. Mas, particularmente nesse assunto de indução à participação de greve, os evangélicos eles têm um pé um pouco atrás, até porque há uma preocupação com a forma como acontece e também a forma como as pessoas agem quando chegam nesses locais. Claro, sabemos que tem as pessoas que vão fazer um ato dentro daquilo que é o seu direito constitucional, mas hoje tem muitas pessoas que aproveitam do momento para o vandalismo, e aí fica muito difícil para o evangélico estar envolvido com tais movimentos e de repente estar no meio dos vândalos. Aí isso fere um pouco aquilo que nós defendemos e pregamos, embora respeitamos a todas as pessoas. A igreja que eu faço parte... votou contra a reforma trabalhista? Sim, votei contra a reforma trabalhista. Isso aí, votei, e tem os motivos pelos quais votei. Então, com certeza estaremos falando dentro de alguns minutos. Mas as igrejas evangélicas têm um posicionamento, cada um segue aquilo que ela acha melhor. Então nós não vimos assim, a nível nacional, um movimento tão grande das igrejas evangélicas induzindo as pessoas, ou convidando, chamando as pessoas para participar da greve geral. Ao contrário, muitos preferem chamar o povo a reuniões internas e até interceder a Deus para que não tenhamos um caos maior. Padre Fábio, com relação à reforma previdenciária, a igreja trabalha contra também, certamente, a igreja católica? Ela não é contra que haja uma reforma, né? Nos documentos da CNBB,
ela não é contra que haja uma reforma. Nós precisamos de uma reforma. Mas ela é contra essa reforma, esse modelo de reforma, pelas propostas, Geraldo, mas também pela velocidade que a gente conversava, deputado Pastor Eurico. Tem que se discutir. Temos que estar na mesa, trabalhadores, empresários, a sociedade civil organizada, o governo, o legislativo, principalmente o legislativo, o parlamento brasileiro, para a gente poder ter uma reforma que não seja uma violação aos direitos humanos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Doutor Paulo Perazzo, esse assunto já foi discutido o suficiente? Aguenta mais discussão? Se pode tirar mais do que o que já se tirou até agora? Bom dia, Geraldo. Olha, para você ter ideia, Fernando Henrique Cardoso tentou colocar em 1998 a idade mínima. Ou seja, isso não é uma discussão que começou com o Temer agora, não. Isso é uma discussão, padre e pastor, que já vem pelo menos há 20 anos. A gente tem que tomar em algum momento um ato de governo, um ato de Estado para realmente mudar. Por quê? Porque é o seguinte, discussão, fórum de discussão, sempre existiu. Sempre existiu e não é de hoje, já tentou, essa idade mínima já foi tentada há 20 anos atrás. Dilma tentou em 2015, tem palavra dela aí pedindo para fazer uma reforma previdenciária, né? Pois é, e assim, ao longo dos governos, todos eles concordam que é preciso fazer alguma coisa, mas são duas reformas muito difíceis no mundo inteiro, Geraldo. É a reforma política e a reforma previdenciária. O que a gente nota é o seguinte, que depois de 20 anos, muitas vezes, se consegue alguma mudança. Alguma mudança, não é muita mudança não, alguma. Porque são temas delicados, são temas que geram muita apreensão, etc. E aí, o que vem sendo feito de 1998 para cá, pelo menos na área previdenciária e na política também, não posso... são mini reformas que, se a gente juntar tudo, acaba dando uma grande reforma. Mas eu vou dizer uma coisa, também se a gente conversar demais, padre, essa discussão vai ficar eternizada e simplesmente a gente não vai fazer nada. Então, estão existindo as audiências públicas, está havendo uma concentração, mas a gente já vem discutindo pelo menos há 6 meses que essa reforma previdenciária entrou na pauta e está sendo discutida, tanto a ponto de que já foram feitas vários recuos. Então isso mostra que está sendo, sim, objeto de diálogo, está sendo objeto de pressão, está sendo objeto de acordos, está sendo objeto de recurso. Então eu acho também que o momento é oportuno, porque é uma reforma difícil de se fazer, e o Temer, por essa questão dele ter entrado sem necessariamente ter sido o cabeça da chapa, etc., ele está tentando aproveitar esse momento político, que é uma reforma difícil, é uma reforma eleitoralmente falando ruim, então ele está aproveitando o momento para tentar fazer. Pastor Eurico, o que é trabalhar numa reforma que o senhor sabe que quando vota, mesmo que no fim ela seja importante para o seu eleitor lá no futuro, no momento choque ele? Olha, eu quero, inclusive, concordar com o doutor Paulo Perazzo no que se refere ao tempo que se vem tentando fazer essas reformas. Isso não é programa de governo PT, PMDB, não é programa de siglas de partidárias, não. Ela tem que existir dentro dos governos. Nós tivemos aí o ajuste fiscal que o PT faria se tivesse no poder. A regulamentação, a lei da terceirização estava dentro do programa de governo, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, isso tudo está dentro do programa de governo. Quem chegar, alguém vai ter que fazer. Tem que ter alguém de coragem, porque quando se trata de uma reforma que vai gerar aquilo que não é tão popular, aí vem a questão política da história. O governo que saiu do poder iria fazer. Tem propagandas aí que iriam fazer. Aí agora sai do poder, está o outro vai fazer, não pode. Então o jogo de interesses, quando o partido está na oposição, vai além das necessidades da sociedade. Reforma trabalhista é importante. Podemos discordar, como discordei de alguns pontos. Eu discordei da pressa, tenho meus motivos para isso, porque acho que foi absurdo o que aconteceu no Congresso Nacional, e quem acompanhou a semana atrasada viu que de repente se coloca para a votação do regime de urgência, que não estava programada a votação nesse mês, a questão trabalhista. Estava se discutindo a questão da previdenciária, a reforma previdenciária.
De repente aparece, o que é isso aí? Uma estratégia de governo para ver, olha, se a gente ganha aqui é mais fácil a gente ganhar na Previdenciária. Então tenta aprovar a urgência. O governo perdeu na terça-feira, na quarta-feira botou de volta e ganhou. Como é que pode? Como se explica? Aí, gente, eu não entro no mérito porque a noite foi curta para se conversar. Então esse é que é o problema. Quando no outro dia ganha, e essa semana que passou agora já entra a votação. Entra a votação e aí sim o governo tinha certeza que ia ganhar, e aí também muitas conversas para chegar a esse veredito positivo que eles ganharam. Na reforma da Previdência tem muita discussão. Agora já houveram alguns detalhes que chegou-se a acordo. Já se mudou muita coisa. Mas o grande problema é que agora você fica entre a cruz e o punhal. Por quê? A sociedade conhece por dentro, conhece a realidade, a sociedade sabe o que é essa reforma, porque o grande problema é como diz os experts, é como diz os marqueteiros que estão ligados à CUT e o pessoal, que a gente conversa, nós conversamos, discutimos, mas eles são claros e é muito simples dizer assim, olha, o povo brasileiro, ele não lê, ele só lê tópicos, e hoje nas redes sociais, aquilo que a gente coloca, o cabeçalho é o que ele lê, e o que a gente disser, o povo come, acredita e vai em cima disso aí. Hoje são muitas situações que estão acontecendo. Se pergunta para muitos que estão aí criticando, ele não sabe nada. Ele só vai na onda do que quiseram colocar na cabeça. Aí vem a questão agora, a preocupação. O seu voto, ele é preocupado com a eleição ou com o povo? Aí onde vem a questão do político em si. Eu voto consciente. Na hora que eu tiver que votar, que o povo não vai concordar, eu vou votar. Fiz isso na terceirização e discuto com qualquer um a regulamentação dessa modalidade que não tinha. São quase 15 milhões de brasileiros que trabalham na terceirização e ele não tem uma regulamentação. Estava aí sendo explorado, escravizado. A regulamentação veio para beneficiar, mas levou-se para o outro lado e a ideia foi pouco negativista. Agora vem essa reforma. Votei agora contra a reforma trabalhista. Por quê? Porque não concordo com a forma como fizeram agora. A necessidade a pressa foi absurdo. O jogo de interesses, absurdo. E eu disse... Eu até tive discussões com alguns, e o próprio pessoal do PT, com todo respeito, aquilo que é negativo eu falo, mas o que é positivo eu também falo. Muita gente disseram, nós vamos denunciar os acordos que estão sendo feitos. Não é que eu tenho medo de denúncia, não. Mas eu desafio que apareça em qualquer lista das negociadas que houver agora para aprovar essa reforma trabalhista. Negociadas de todo tipo. Então, eu estou muito consciente, estou dizendo algo aqui que alguns companheiros não vão gostar. Toda regra tem exceção, Agora eu desafio que alguém prove que eu me envolvi com algum esquema, porque eu nem votei. E se eu tivesse votado, poderia ser acusado de algumas situações, porque oferta, meu amigo, no Congresso Nacional tem de sobra. A corrupção, que está sendo tanto divulgada, tão combatida, o que todo brasileiro está vendo aí, eu diria que é a ponta do iceberg. Tem muita coisa rolando ainda. Voltando à reforma trabalhista, doutor Paulo Perazzo, o senhor bota o pé atrás em algumas medidas? É o seguinte, Geraldo, eu tô numa posição que eu, como o pastor acabou de falar, eu tô tentando extrair o melhor da situação. O que eu queria te mostrar era o seguinte: 70% dos nossos empregadores são microempreendedores. É o cara que inclusive foi empregado, recebeu uma indenização e hoje ele é patrão de uma birosca. Ele tem um único empregado, ou seja, esse cara é tão vulnerável quanto o próprio empregado. A gente tem que perceber que 80% da massa trabalhadora do país, ela não é submetida ao grande capitalista, aquele cara com a cartola, que a esquerda normalmente coloca assim, o cara com a cartola, um opressor, o oprimido. Não, são pessoas, são bares, são pequenos empreendimentos, e que eu escuto muito. Olha, eu tenho pânico de empregado, estou fazendo tudo com minha família, estou fazendo tudo com minha esposa ou com meu filho, eu estou sozinho, porque o custo do emprego, ele é alto, tributariamente falando, e a gente tem um problema muito sério, que é a insegurança. Na sua cabeça você está pagando tudo certo, e na cabeça do empregado, na cabeça dele está tudo errado, e você tem muitas surpresas. Então a gente tem que perceber que essa massa de empresas, de microempresas vulneráveis, também tem que ter uma certa garantia. O que eu vi dessa reforma trabalhista foi que tem pontos bons. Por exemplo, a questão da hora extra, pouca gente está falando.
o percentual era de 20%, agora é de 50%, só que ninguém tocou nisso. O percentual mínimo da hora extra. Então, tiveram aspectos positivos na reforma trabalhista que não estão sendo explorados por quem colocou a reforma, e os aspectos negativos estão sendo sobressaltados demais. Então, eu entendo que a CLT, o que eu vou falar aqui é complicado para alguns ouvidos ouvirem, mas nós tivemos um ditador chamado Getúlio Vargas, que tinha um modelo fascista. A CLT ela foi inspirada num texto italiano chamado Carta del Lavoro. Carta del Lavoro seria a CLT italiana. Mussolini colocou essa questão. Mussolini começou o direito do trabalho lá dessa maneira. Uma organização que o Estado ele intermediava, colocou a questão da sindicalização. Então, queiramos nós ou não, a CLT tem sim influências fascistas. Foi uma cópia da Carta del Lavoro. Então, é de 1943, alguma coisa já foi atualizada, mas a essência dela de ingerência, de controle, está muito presente. O que eu vejo é que outras economias, elas estão cada vez tendo menos ingerência e deixando com que as pessoas negociem mais. Outro dia eu tive com o Marcos Alencar aqui, e Marcos disse uma coisa interessante. Quantas e quantas vezes eu não vi os próprios trabalhadores quererem fazer um acordo coletivo, porque eles achavam que era melhor daquele jeito e simplesmente não podiam. Então só se coloca como a figura do peixe grandão contra o peixe pequenininho, que a pessoa não tem acordo que o patrão vai impor, mas também a gente tem que ver que hoje em dia a coisa também não está mais dessa maneira, a nível de negociação. Agora, é muita radicalização e as pessoas só veem como a questão do opressor e oprimido. E a gente tem que ver a situação pela questão da melhora, de criar de um ambiente econômico mais favorável. É nesse ponto que eu acho que a reforma trabalhista acertou. Padre? Nós não abrimos mão, porque será o capitalismo tão incompetente que não tem condições de resolver uma crise econômica, a não ser tirando os direitos dos trabalhadores? Será o capitalismo tão incompetente, mas tão incompetente mesmo, que para poder superar uma crise vai retirar os direitos dos trabalhadores? O salário, se tem uma matriz fascista como Mussolini, ele tem uma matriz ética no Ocidente, que é a construção da dignidade humana. Nós no Ocidente, nós construímos, com todas as dificuldades dos cristãos, católicos e evangélicos, uma civilização onde a dignidade humana ela é a matriz. Isso não é direita, isso não é esquerda. Somos humanistas, Geraldo. Eu antes de vir para cá, disse, olha, você está indo se encontrar com um radialista, um comunicador humanista. Defender os direitos dos pobres, se Marx vem muito depois. Antes vem Cristo, antes vem os profetas do Antigo Testamento. E nós devemos adaptar essa leitura bíblica. Eu sou sacerdote. Nós devemos adaptar essa leitura bíblica aos nossos tempos atuais. Eu acredito que seria a falência do capitalismo, a sua incompetência de resolver uma crise econômica nas costas do povo trabalhador, nas costas daquele que chegando à terceira idade não se aposenta com um salário completo, ou as pessoas por conta da invalidez, uma questão do acidente ou da saúde. Nós temos então que novamente nos sentarmos. Nós temos novamente que nos sentar e debater, como o deputado Pastor Eurico falava, era às pressas, sim. Pastor Eurico. É sentando e conversando que nós não estamos falando de Fernando Henrique Cardoso, nem de Lula, nem de direita e de esquerda. Estamos falando de Brasil. É preciso que os trabalhadores, junto com os empresários, possamos chegar nesse momento de tanta confusão no país a um senso comum. Pastor, ou pelo menos... que a igreja evangélica trata os seus trabalhadores, os seus colaboradores? A gente tem conhecimento que a Igreja Católica trata muito mal. Olha, eu não posso falar. Se você falar pega um padre desse e vai ver como é que a igreja trata ele, que tipo de empregado ele é, que ele é dedicado, ele faz tudo. Mas olhe, garantir direitos
a igreja não faz isso. Eu não sei como é que fazem os evangélicos. Amigo Geraldo, veja só, eu tenho buscado em todos os debates que eu participo, tanto nas rádios, TVs, universidades, eu nunca misturo igreja com o meu mandato parlamentar. Embora todos saibam que eu sou oriundo de uma denominação evangélica que criou um projeto. Ela tem um projeto que, como organização, ela tem o seu projeto também preocupativo com a questão política, até porque nós como denominação, aí eu posso falar agora da que eu faço parte, nós como denominação tínhamos dificuldades nos meios, diríamos aí, nas repartições públicas, em tantos outros setores, e também os ataques que existem constantemente em cima das denominações evangélicas, e por não termos um representante na esfera política, muitos casos eram resolvidos através de apelos políticos. Olha, se nós temos que pedir a outros, porque todas as organizações, todo segmento da sociedade tem seus representantes, por que nós não podemos ter o nosso? Então, essa organização que eu faço parte, aí ela tomou a decisão, vamos ter nosso representante, mas eu nunca participo de nenhum debate em algum lugar e vou aqui, não estou falando aqui em nome da... Não vou usar o nome de igreja, certo? Porque a igreja tem seus líderes para falar como igreja. Mas a pergunta que o amigo me faz, aí sim, essa eu acredito que posso falar e não vou ferir os princípios administrativos da organização. Trabalhador, pastor, vamos falar, foi citar o caso dos pastores, não só pastores. A igreja que eu faço parte hoje, ela desafia, eu estou dizendo isso aqui, no programa de maior audiência que nós temos na história do Brasil, que é o seu programa, certo? A igreja que eu faço parte, ela desafia hoje Ministério Público, ela desafia hoje Receita Federal, ela desafia hoje Fazenda Nacional, ela desafia hoje a CLT, ela desafia todos os órgãos que podem fiscalizar, que encontre falhas nessa particularidade concernente ao trabalhador. Hoje, os pastores da igreja que eu faço parte, todos eles declaram imposto de renda. Aqueles que recebem, que trabalham, que eles recebem, eles declaram imposto de renda. Eles têm o seu onerite, obrigatoriamente, como manda a lei, qualquer ajuda que ele receber extra vai para o imposto de renda, porque vai contar como sendo alguma coisa salarial dele, certo? Se der um plano de saúde, um aluguel, seja o que for, vai se fazer isso. E por outro lado, nós hoje temos um sistema que funciona em Pernambuco, organizado com os trabalhadores. Trabalhador na área de construção, em todos os setores, todos estão dentro daquilo que a lei exige. Se for numa construção nossa hoje, eu estou falando aqui, desafio, a fiscalização do trabalho. Veja que responsabilidade eu estou falando agora, me arriscando com a minha igreja. Agora eu faço o que eu confio e defendo, a gente procura fazer o certo. Vá ao Ministério do Trabalho hoje, em qualquer construção nossa, e analise de o ponto 1 a 100, se tiver que ver lá, dentro da legislação trabalhista, se a igreja está errada em algum. Cumpre tudo na risca, paga todos os direitos e toda a proteção ao trabalhador. Nós desafiamos isso em qualquer setor onde trabalha alguém. Eu estou falando da igreja que eu faço parte. Aí sim, eu posso usar a igreja que eu faço parte. Mas nunca eu vou para um debate me defender usando o nome de igreja. Mas a pergunta foi direcionada à minha igreja, eu tenho a honra de responder com muita dignidade, até porque nós temos hoje um presidente que todo mundo conhece. O pastor presidente da Assembleia de Deus hoje, o pastor José Alves, briga para que façamos o certo. Não adianta nós pregarmos o certo e fazemos errado. Deixa eu começar a entrar. A gente retoma já. Rádio Jornal. Pernambuco ao vivo. Escutar aqui Maurílio do Jardim Paulista dizendo: senhores, eu pergunto, mediante essa reforma criminosa da Previdência, é justo um trabalhador da iniciativa privada que iniciou sua atividade aos 16 anos, completando os 35 anos aos 51, ainda precisar contribuir mais 9 anos, hein, doutor Perazzo? É o tipo da coisa. Por um lado, ele está corretíssimo. O outro lado é o seguinte: a gente tem que pensar a Previdência como uma fonte de custeio. A gente tem fonte de custeio para isso, sim ou não. Existem as contribuições previdenciárias e as contribuições sociais. A contribuição previdenciária é aquilo que o patrão paga em cima da folha de salários e aquilo que o empregado paga em cima da folha de salários. Essas contribuições não estão sendo suficientes para pagar a folha do INSS. Então a gente está tendo que ir em cima das contribuições sociais, que é o COFINS, a contribuição social sobre o lucro, por exemplo. Essas contribuições sociais, Geraldo, deveriam abastecer 3 áreas.
a saúde, a assistência social, que é o amparo social e o Bolsa Família, e a Previdência. Então o que acontece é o seguinte, hoje a despesa previdenciária está tão alta que se a gente juntar as contribuições previdenciárias e as contribuições sociais, é que a gente cobre apenas praticamente a folha da Previdência. Então a gente está angariando recursos que deveriam ir para a saúde, a gente está angariando recursos que deveriam ir para a assistência social em prol da Previdência. Então, tudo tem um custo, não existe almoço grátis. E também, nada é tão grande que não possa quebrar. Nada é tão grande que não possa quebrar. O déficit está aí, ele existe, e a gente tem que ver o seguinte, isso é uma caixa d'água. Na hora que acabar a água, acabou a água. Não tem... Então a gente tem que partir para uma situação prática. Não é apenas dizer assim, é meu direito. Só que todo direito tem que ter uma fonte de custeio. Todo direito tem que ter um lastro que o país possa sustentá-lo. E não adianta a gente apenas dizer assim, ó, vamos agora criar o imposto sobre as grandes fortunas, vamos aumentar o imposto. Por quê? Porque nós já pagamos 40% de carga tributária. A gente passa 5 meses do ano para pagar impostos. Então, isso é como um aquário, Geraldo. Se você tem que ter um meio ambiente, aquele aquário, aqueles peixinhos, tem que ter um meio ambiente saudável. Se a gente deixar a água cítrica, os peixes morrem. Se a gente deixar a água alcalina, também morre. Então, a gente tem que conseguir um equilíbrio de forma que essas pessoas tenham os seus direitos preservados, mas que a fonte de custeio seja também suficiente, o dinheiro que é arrecadado seja suficiente. Então a gente não pode entrar nesse discurso vazio, num discurso populista, num discurso político, emocional, de dizer eu sou contra ou sou a favor. A gente tem que ver, seja um governo de direita ou de esquerda, pode ter certeza, se essa reforma passar, escutem, eu queria que vai ficar gravado isso aqui e eu vou exigir isso aqui para o futuro. Se essa reforma de Temer passar, o próximo governo que entrar, seja Lula, seja pessoal de Aécio, Dória, Bolsonaro, qualquer um que entrar, ele não vai voltar atrás. Escutem o que eu estou dizendo. Qualquer um que entrar vai dizer, olha, já que está aí, já que foi feito. Essas pessoas que hoje estão defendendo que não deve ser feita a reforma, se amanhã ganharem, eu dou minha cara a tapa. Eu estou dizendo aqui, se eles disserem, vamos desmanchar tudo que foi feito. Não vai ser feito porque eles sabem que é necessário fazer, então muita gente está fazendo discurso populista, a verdade é essa. Olha, na verdade, não é só fazer. É o caso do Japão, a cada 5 anos vai se fazendo, porque a expectativa de vida mudou. Há vários aspectos que tem que se pensar. A minha mãe teve 13 filhos, eu não sei a sua, Geraldo, quantos teve. Então, a minha morreu cedo. Foi, né? Então, muitos pais, há pouco tempo atrás, eram 10, 15 filhos. Então, veja, era muita gente. Naquela época eram poucos aposentados, claro. Então, hoje a coisa mudou. Aquela quantidade que eram filhos, hoje só estão se aposentando. Só que os filhos hoje, eles não têm a quantidade de filhos que os pais tiveram. Então essa conta não vai fechar. Aí eu faço o coro com o nobre doutor Perazzo. A coisa é complicada. Não havendo... Eu sou muito ponderado com as colocações. Tanto a trabalhista como a previdenciária tem que ser feita alguma coisa. Discordamos em alguns pontos. Há coisas que a gente tem que ponderar. Não podemos penalizar a todos. Agora, do jeito que está, se nada for feito, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul já deram o primeiro alerta para o Brasil. A situação complicou para os aposentados. E do jeito que a coisa está, daqui mais 8 anos a Previdência ela não se paga. Vai ser realmente complicadíssima a situação do aposentado. Isso é algo muito sério. Por outro lado, há um jogo, Geraldo, de interesses. O grande problema é que eu sou chacoalhado, eu como deputado, os companheiros deputados, senadores, todo mundo na internet espalha mentiras por aí, que eles estão aí porque eles têm uma aposentadoria garantida. Pasmem, senhores. Se eu, pastor Eurico, deputado federal, segundo mandato hoje, com a reforma do jeito que está agora, se eu for aposentado... E eu concordo em boa parte da reforma, isso é o tipo da coisa. Discordo em outras, então esse aqui é meu problema do voto. Então, hoje, se fosse aposentado hoje, para que todos saibam,
não só eu, qualquer parlamentar não tem essa miserável de aposentadoria milionária que dizem. Hoje eu, nesse dia de hoje, minha aposentadoria não chegaria a R$3.000. E se for com aprovação de gente, ela vai para 5, a maior teto será 5.536. Pastor, já houve um tempo em que, na verdade, o parlamentar tinha tanto privilégio que ele não tinha nem desconto de imposto de renda no salário dele. Depois a sociedade foi fiscalizando. Com certeza. Hoje tem um desconto. Hoje, em que situação se aposenta um deputado? Porque ainda na cabeça do povo com 2 mandatos, o cara se aposenta. Não existe isso, Geraldo. Espalharam até agora que o senador com um dia, se ele assumir o mandato por um dia, ele vai ter um monte de regalia. Não existe. Geraldo, eu estou dentro do sistema previdenciário tal qual qualquer cidadão brasileiro. Hoje tem plano de saúde, eu pago uma parte. Então, tudo hoje nós respondemos, somos marginalizados e no sentimento. Por exemplo, veja um detalhe que é comum se ouvir aí. Verba de paletó não existe. 14º salário, a sociedade derrubou. Mas o vício, padre, de pedir a deputado, todo mundo pede. E eu sou muito claro. Dizem que eu sou deputado, não dá um centavo a ninguém, nunca tem dinheiro, deputado é rico. Tudo bem. Para eu ter dinheiro para atender as pessoas que me pedem, eu teria que roubar, estar no Lava Jato, estar em tudo, gente. Não existe isso. Então, essa é uma situação. Essa reforma da Previdência, quem está bancando boa parte da contra-propaganda, pai nos senhores, são muita gente do judiciário, muita gente aí dos altos salários, porque não querem, não aceitam que seja aprovado como está, porque vai achatar a aposentadoria dele de 20, 30, 40, 50 mil, vai para 5 mil e pouco. Ora, na hora que o governo tem esse montante puxando de cima para baixo, vai sobrar para quem? Vai sobrar exatamente para o trabalhador, para a pessoa de renda menor. Aí a Previdência vai estar se equilibrando. Nem 8, nem 80. O grande problema é que nós estamos tendo dificuldades agora com algumas pressas e alguns pontos que eu acho que devemos repensar a questão de alguns segmentos da sociedade. Padre Potiguar, o senhor é bem jovem ainda, o senhor tem quanto tempo de igreja? Eu vou fazer 22 anos de ordenação. Entrei 10 anos antes, tem uma caminhada por aí, não é? Veja, 22 anos. Se a igreja amanhã resolvesse mandá-lo embora, quanto é que ele levava de FGTS, de não sei o que? Simplesmente nada. Olha, interessante. Eu me Quanto orgulho... foi que a igreja pagou ao padre Reginaldo aqui quando quis tirá-lo da igreja? Ele vocacionado, dedicado, importante. Quer dizer, simplesmente mandou e ele foi se virar, foi fazer a vida lá fora depois de 52 anos de idade. Olha, é mais do que escravo. Geraldo, procede a crítica à igreja, nesses casos, procede. E que nós devemos melhorar, devemos. E temos melhorado. Primeiro que nós temos a nível quase de Brasil, em quase todas as dioceses, o chamado Fundo de Sustentação do Clero, né, que seria a nossa previdência, mais ou menos. E também... Esse fundo vem dessas doaçõezinhas. Não, é o igreja, próprio né? sacerdote que doa 10% das suas côngruas. Essas côngruas de um sacerdote hoje, isso depende de diocese para diocese, pode ser no mínimo 2 salários, no máximo 4 salários. Mas são raros os padres que vivem da igreja. Eles são professores. Hoje a maior parte vive da igreja. Fora. Porque além disso tem ali a casa paroquial, que deve ser vivida com simplicidade, com proposta evangélica das bem-aventuranças da pobreza evangélica, né? Não tem mulher para ir para o shopping, né? Enfim, tem... Agora, ela tem melhorado nessa posição. Mas porque tem uma coisa que é interessante. Ser padre não é uma profissão. Ser padre é um casamento. É uma consagração. E se ainda tenhamos essas contradições, e quiçá isso se modifique, na Europa, quando o sacerdote sai da igreja, aí lá o bispo tem, na maioria das dioceses, essa condição trabalhista, de quanto tempo trabalhado, né? Agora sim, a nossa posição, e é bonito a gente estar aqui nessa mesa, fraternalmente, conversando, debatendo, com convergências, divergências. Era isso que deveria ser feito nesse momento no país, sem pressas. Eu acredito que tem pressa. O Senhor confirmou essa pressa, porque, como diz aqui o profeta Isaías, no capítulo 10, e eu falo aqui, não como
parlamentar, porque eu não sou parlamentar, eu falo como igreja. A Igreja Católica tem esse posicionamento, o padre Reginaldo Veloso é um desses profetas, mesmo tendo deixado o ministério, esse profeta da justiça social, da paz e da fraternidade. E diz o profeta Isaías, no capítulo 10, 1, ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês não defendem os direitos dos pobres, nem as causas dos necessitados, e exploram as viúvas e os órfãos. Isso já vem desde... Isso vem lá de Isaías, no Antigo Testamento. 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo. Não pode ser. Como é que é isso aqui? A gente vai rasgar essa página da Bíblia e nós não fazemos motivados nem por direita nem por esquerda. Nós temos que pensar numa economia aonde, se o objetivo da economia é o lucro, a centralidade da economia tem que ser a dignidade da pessoa humana, com a iniciativa privada e o direito dos trabalhadores e também a preservação do meio ambiente. Deixa o comercial entrar, a gente retoma já com o Dr. Perazzo. Rádio Jornal. Pernambuco ao vivo. Voltando com o Dr. Paulo Perazzo, quando a gente fazia, Dr. Paulo, esse debate aqui há perto de 40 anos passados, que se tratava de assunto de aposentado, se pensava numa forma romântica de aposentadoria, que você trabalha, contribui, um dia você se aposenta e vai viver dessa aposentadoria. Isso acabou. Dos últimos 10 anos, o que se diz é que você vai se aposentar para completar a sua renda, vai continuar trabalhando, e até os médicos dizem que se você parar, você morre. Eu tenho a impressão que nessa discussão de agora, desse momento tão crítico, nós voltamos aos 40 anos passados. Queremos aposentar o cara para ele ficar em casa. Ó, já que você tocou nesse assunto, é o seguinte. No mundo inteiro, o conceito de previdência, de aposentadoria, tem sido garantir o mínimo existencial e não manter o status quo de ninguém. Status quo é aquela vida que você leva hoje, então você tem que ter apenas o que garantir o mínimo existencial. Por isso que eu entendo que o seguinte, que essa reforma deveria ter sido focada apenas no andar de cima. Eu já falei isso e estou repetindo agora. Esses altos funcionários públicos, esse é que é o grande problema da Previdência no país. Não é o agricultor, não é o amparo social, não é nada. Outro dia, eu conheci uma médica que ela tinha 6 benefícios previdenciários, Geraldo. Ela era médica e era casada com um médico. Ela recebia, o médico morreu, ela recebia o INSS do médico, ela recebia a pensão da prefeitura, ela recebia a pensão do Estado. Ela também era aposentada pelo INSS, ela também era aposentada pela prefeitura e ela também era aposentada pelo Estado. Ou seja, essa mulher recebia 6 benefícios previdenciários. Aí alguém chega para mim e diz assim, bom, mas ela contribuiu, o marido dela contribuiu. O problema é o seguinte, ninguém se engane, a sua contribuição é insuficiente para pagar a sua aposentadoria, aquilo que você vai receber no futuro. Tanto é que precisa da COFINS, da contribuição social sobre o lucro, sobre concurso de prognóstico e a loteria, para abastecer também o dinheiro da Previdência, para que essas previdências possam ser pagas. Então, o que é que acontece? Tem muita gente recebendo muito dinheiro. 1 milhão de servidores públicos federais são responsáveis por 70% do déficit. Então, a gente vê que mexendo numa pequena categoria, a gente poderia ter um resultado maior. É aquela lei de Pareto. 30% das causas me causam 70% dos problemas. Então, o que a gente deveria atacar eram essas aposentadorias, essas pensões mais altas. O andar de baixo, os mais pobres, por mim, ficariam fora dessa reforma por completo. A gente não precisaria mexer. Agora, o que a gente vê é que, infelizmente, uma médica como essa, ela não quer o mínimo existencial. Ela quer, sim, na verdade, manter o status quo dela. Ela quer manter o status do casamento, daquela época que... Então, para isso, a gente precisa ver o seguinte, ó, a Previdência tem que te manter um patamar mínimo, por exemplo, o teto do INSS, que é em torno de R$6.000, e você, se quiser ganhar mais do que isso, você vai ter que partir para a sua previdência privada. Você vai ter que partir para os seus investimentos. Afinal de contas, dos 6 benefícios que essa médica recebe,
ela só botou uma parte do dinheiro lá. A outra parte que ela está recebendo está sendo bancada por toda a sociedade. Então, existem desajustes que a gente precisa consertar, sob pena de pouca gente receber muito dinheiro e de muita gente receber pouco dinheiro. A lógica toda é essa. Aí vem aqui André Lins, diz com tanta coisa para a igreja discutir lá dentro, ela vem tratar desse assunto. Veja, padre. Então. Ô, Geraldo, eu trouxe uma casquinha de banana para a igreja para botar pros dois daqui a pouco, viu? Porque eu não ia vir com essas duas figuras aqui e não ia trazer uma casquinha de banana. Daqui a pouco a gente fala. Aqui alguém pergunta: essa reforma trabalhista já está totalmente aprovada? Não é isso, deputado? Não. A reforma ela passou na Câmara, vai para o Senado agora, com certeza será discutido, havendo alguma alteração. Ela deve voltar para a Câmara para rediscutir. E diz que Renan Calheiros está lá com um saco de bondade para jogar nela. Imagine. Bom, na verdade, tem que entender que existe aquela coisa que é feita com os pés no chão, e existe aquela coisa que é feita por interesse. Então, haverá um jogo de interesse em todos os lados. É complicado, temos que encarar. Hoje, eu diria que não é que acusando A ou B, mas que as pessoas ficam exatamente sendo jogadas. Nessa questão que acabamos de ouvir sobre o servidor público, é complicado. O pessoal fala muito de salário de deputado. Lá na Câmara, por exemplo, tem muitos servidores que ganham muito mais do que deputados. Então, tem pessoas bem qualificadas, claro, pessoas que fizeram concursos para isso, mas tem pessoas que são antigos, foram beneficiados por algumas manobras internas e são salários altos. Essas pessoas... E é direito adquirido, não pode essas mexer, pessoas não querem que mexa em nada. Os antigos, tudo bem, já estão garantidos, mas a turma mais nova que está chegando, agora estão na briga aí. Isso aí vai para todas as instâncias do servidor público, isso atinge em todos os setores, e aí é complicado, porque ninguém quer perder. Na verdade... Aquele relatório, pastor, sobre os super salários que estava a cargo da senadora Cátia Abreu e achávamos que ia ser uma ajeitada grande, pararam de falar naquilo, não foi? Existem coisas que é o seguinte, o foco às vezes é desvirtuado, é tirado o foco, puxa para outro para tirar aquele do momento. Isso acontece, existe um jogo em torno disso aí. Não significa que acabou ou deixou de existir. As coisas existem, elas precisam ser, diríamos, ser consertadas, apuradas, analisadas, chegar a um denominador comum, mas tem hora que puxa o foco para outro porque é mais interesse agora desvirtuar. Então, é comum isso acontecer. Nós lamentamos que a sociedade em si, ela chegue só com essas informações de forma às vezes deturpada, ela chega para a sociedade. As pessoas, por não conhecerem a fundo a necessidade, para a Previdência, as pessoas não sabem como está a Previdência. A trabalhista, as pessoas não sabem. Pastor, então... E só para complementar, veja que a única voz que se levantou mostrando números contra a Previdência foi justamente a Associação dos Auditores Federais, a ANFIP. Os caras ganham, tá certo? Os maiores salários do país. Eles são os auditores fiscais federais, são os maiores salários do país, estão nessa camada de cima, e é justamente quem está mais se levantando. Pegou estudos de Denise Gentil, faz umas contas que eu não concordo, que diz que a Previdência é superavitária. Não existe isso. Ao invés de deficitária, criou um clima de debate muito grande por alegar que não existe déficit, existe superávit. Agora você veja, partiu justamente de quem ganha mais, partiu justamente de quem tem menos interesse que qualquer tipo de reforma seja feita, que é esse andar de cima, são essas pessoas que ganham mais. Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando. Por exemplo, as pessoas mais simples, que às vezes são levadas para encher aqueles corredores, ir ali reivindicar, eles vão ali com um pau mandado, massa de manobra. É isso que acontece com essas pessoas. Porque esse andar de cima, não existe portas fechadas para eles entrarem no Congresso Nacional, nos corredores, porque eles não chegam batendo panela, gritando, agredindo, não. Chega tudo uma ética e tal. Então, chegou bonitinho ali de paletó e gravata, entra bonitinho, vai participar de todas as reuniões, vai pedir, vai negociar no pé do ouvido de cada parlamentar, enquanto a população que às vezes é levada, chega ali na frente, fecha a porta tudo, a polícia tal, ninguém entra tal. E então, é uma situação. Lá dentro, aí é onde nós temos tido dificuldade, porque eu estou ali para representar o povo. O povo tem a ver com andar de cima e andar de baixo. E eu tenho que ponderar as coisas. Agora,
Se eu chego e fico só de um lado, complica. Nós precisamos analisar. Como o amigo Geraldo diz, a posição nossa como parlamentar é muito complicada. Você, quando dá o voto de um lado, já sabe que vai ter problema do outro. Olha, tem aqui... Ô, padre, a sua igreja é em que bairro? É no Rio das Velhas, Novo Guararapes, Jaboatão. Ah, então tem gente sua aqui, olha, Inês e Léo, em Piedade. Esse padre Fábio é massa. Tudo de bom, desejamos a ele, foi bom ouvi-lo aí no programa. Agora, doutor Perazzo, estamos pertinho de terminar. O que o senhor tem para o pastor e para o padre? É o seguinte... Tem uma aposentadoria para ele? Não, é porque é o seguinte, há 2 anos atrás você me telefonou falando de uma modificação da MP 668, foi que justamente aumentou a isenção dos pastores, padres, pais de santo, religiosos de uma maneira geral. O que aconteceu, essa MP 668, ela disse o seguinte, Geraldo, que a prebenda côngrua, que é o salário dos religiosos de uma maneira geral, estava acontecendo o seguinte, alguns pastores, que a gente até vê esses pastores na televisão, etc., estavam colocando que o salário, a côngrua, era de um salário mínimo, e eles ganhavam muito dinheiro em cima, por exemplo, de adicional de deslocamento, gratificação não sei o que, e aí simplesmente tinha pastores ou religiosos, de uma maneira geral, que ganhavam 100 mil reais por mês de ajuda de custo, e ganhavam apenas um salário mínimo de côngrua, de pagamento, e isso ficava tudo fora da tributação. E aí veio essa MP aqui 668, que elasteceu para dizer, olha, isso aí também não entra na hipótese de incidência. Então, eu entendo o seguinte, que a igreja poderia contribuir um pouco mais. Eu acho que são entidades que poderiam ajudar um pouco mais na Previdência. Então, era essa a casquinha de banana, a alfinetada que eu queria dar nos dois religiosos, para a gente poder colocar um pouco mais de tributação sobre a instituição. Só temos 1 minuto. Por gentileza. Não, eu não diria casquinha de banana, choveu no molhado, porque eu praticamente estava presente lá e discutimos sobre isso aí. Nós defendemos que aquilo que ele recebe está lá, defendi e continuo defendendo. Posso até ser mal interpretado. Aquilo que ele recebe, que está computado como benesse para ele, tem que ser adentrado ao salário, ele tem que tributar sobre isso. E esse padre não é um liso? Não, vamos lá, vamos ver o padre também. Então, o que é que o senhor acha, padre? Nós recebemos, como eu já falei, aquele valor das côngruas, entre 2 e 4 côngruas, é declarado no imposto de renda. Isso é feita a prestação de contas. Eu pego de manhã na padaria, as meninas olham assim para mim, lá os 2 pães que compro, porque é para fazer a prestação de contas da paróquia, que é diante do conselho. Quer dizer, é uma transparência imensa em relação a isso. Mas já estamos terminando, né, Geraldo? Terminou. Eu quero dizer que massa é você. Obrigado, com a sua simpatia, com essa sua camisa colorida, como é colorido o povo e a bandeira de Pernambuco. Obrigado. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.